47 minutos de jogo. Paraguai contra a Turquia, Copa do Mundo de 2026, no Levi Stadium em Santa Clara, Califórnia. Miguel Almiron cobre a boca para falar com o lateral turco Muldur durante uma parada de falta. O árbitro salvadorenho Ivan Barton não hesita. Cartão vermelho direto. Primeira expulsão da história da Copa pela chamada Lei Vinícius Júnior. E é isso que a gente vai destrinchar hoje. Como uma regra que mal completou 2 meses já mudou o rumo de uma Copa do Mundo. E por que o futebol mundial acabou de ganhar um precedente que ninguém sabe direito onde vai parar? Pois é, não foi um movimento brusco, não foi uma agressão, não foi um pisão, foi a mão na boca. A regra é clara. Cobrir a boca para falar com o adversário ou com a arbitragem virou infração grave passível de cartão. O problema é que a regra não nasceu de um caso qualquer. Nasceu de uma briga específica entre Vinícius Júnior e Gianluca Prestiani, atacante argentino do Benfica, num jogo dos playoffs da Champions League em fevereiro de 2026. E aí a FIFA pegou aquele episódio, transformou em política global, e menos de 4 meses depois, um jogador paraguaio estava sendo expulso na Copa da América do Norte. Mas para entender por que isso é mais complexo do que parece, a gente precisa voltar ao começo. O que exatamente aconteceu entre Vini Júnior e Prestiani, e como a IFAB escreveu essa regra em tempo recorde. A regra veio da IFAB, o International Football Association Board, que é o órgão que dita as leis do jogo ligado à FIFA. A mudança foi aprovada em abril de 2026, poucos meses antes da Copa. Segundo a UOL, a inspiração direta foi um episódio de fevereiro do mesmo ano. Gianluca Prestiani, atacante argentino de 20 anos do Benfica, cobriu o rosto com a camisa durante um bate-boca com Vinícius Júnior num jogo dos playoffs da Champions League. Vini Júnior saiu do campo dizendo que Prestiani tinha usado ofensas racistas. Prestiani negou categoricamente em todas as entrevistas. A UEFA abriu investigação, analisou imagens de 6 ângulos diferentes, ouviu testemunhas, incluindo companheiros de equipe e árbitros. E no fim suspendeu o argentino por 6 partidas. Só que o comunicado oficial não citou racismo. Citou conduta discriminatória com linguagem homofóbica. Foi o suficiente para a FIFA agir. Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou em março, numa coletiva em Zurique, que levaria a proposta para a IFAB. Em abril, numa reunião em Belfast, estava aprovada por unanimidade entre as 4 federações britânicas e a FIFA. A regra diz o seguinte: qualquer jogador que cobrir a boca ao falar com árbitros, adversários ou companheiros durante uma partida pode ser punido com cartão amarelo ou vermelho, a critério do árbitro e com auxílio obrigatório do VAR. A justificativa oficial foi combater o racismo e a discriminação em campo, eliminando a possibilidade de insultos encobertos. Mas tem um detalhe jurídico que ninguém comentou muito, e ele faz toda a diferença. O lance que gerou a expulsão de Almiron não foi tão claro quanto a FIFA gostaria que fosse. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Paraguai e Turquia empatando em 0-0 no Levi's Stadium, em Santa Clara. Uma falta é marcada perto da área turca. Almiron, camisa 10 do Paraguai, se aproxima de Muldur, lateral esquerdo turco de 23 anos que joga no Fenerbahçe. O paraguaio leva a mão à boca e fala alguma coisa. Não dá para saber o quê. O quarto árbitro reporta pelo intercomunicador. O VAR, comandado pelo mexicano Eric Miranda, entra em ação e pede revisão. Ivan Barton consulta o monitor por cerca de 1 minuto e aplica o vermelho direto. O detalhe crucial: ninguém no estádio ouviu o que Almiron disse. As câmeras de transmissão não captaram áudio. As câmeras dos cinegrafistas de campo também não. A prova do conteúdo da fala simplesmente não existe. É o que o ex-árbitro da FIFA Salvador Marini comentou para a UOL. A regra pune o gesto, não a palavra. Isso é inédito no direito desportivo. Você pune a intenção presumida, não o ato comprovado. Pois é, a regra não precisa provar o que foi dito. Se o jogador cobriu a boca, ele já é culpado. O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, que já treinou a Argentina na Copa do Catar, disse em coletiva depois do jogo: a regra foi aplicada corretamente, mas o futebol precisa de bom senso. Um jogador pode cobrir a boca para evitar que o adversário leia os lábios numa tática, não para esconder ofensa. A declaração dele, repercutida pela UOL, não mudou a decisão da arbitragem. A partida já tinha seguido. Almiron saiu de campo atônito, gesticulando para os companheiros, sem saber exatamente o que tinha feito de errado. E o Paraguai, ironicamente, venceu a Turquia por 1-0 com gol marcado pelo atacante Alex Arce, ex-Vasco da Gama, aos 72 minutos. Resultado que eliminou os turcos da Copa e manteve o Paraguai vivo na competição, dependendo só de um empate contra o Uruguai para avançar. Mas o que ninguém comentou, e aqui entra o plot twist, é que a Lei Vini Júnior inverteu a lógica fundamental do direito penal moderno. No direito, você é inocente até prova em contrário. Na nova regra da FIFA, você é culpado até conseguir provar que não disse nada.
Infantino foi explícito numa entrevista em março, repercutida pela UOL. Se um jogador cobre a boca e diz algo de conotação racista, ele tem que ser expulso, obviamente. Deve-se presumir que ele disse algo que não deveria ter dito. Caso contrário, não precisaria cobrir a boca. Presunção de culpa. Em palavras claras, ditas pelo presidente da maior entidade esportiva do planeta. Aí você pensa, ok, o racismo em campo é um problema real, ninguém nega isso. Vinícius Júnior já foi alvo de ofensas múltiplas em estádios espanhóis. Em Mestala, no Camp Nou, no Sánchez-Pizjuán. La Liga tem um histórico vergonhoso de omissão e de respostas mornas. A FIFA quer agir rápido, quer dar um recado. Só que a ferramenta escolhida, punir o gesto, não a fala, cria um problema novo. Um jogador que cobre a boca para combinar uma jogada ensaiada com um companheiro, ou para falar um código tático, sem o adversário ler os lábios, pode ser expulso sem ter dito absolutamente nada ofensivo. E a arbitragem fica numa posição impossível. Se não expulsa, é acusada de conivência com racismo. Se expulsa, pode estar punindo um inocente baseada em presunção. Numa Copa, onde cada cartão pode definir classificação ou eliminação nas oitavas, isso não é detalhe. É o fio da navalha. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O resultado prático de tudo isso? Paraguai venceu a Turquia por 1-0 com 1 a menos durante metade do segundo tempo. Almiron cumpre suspensão automática de uma partida. E o Paraguai enfrenta o Uruguai na última rodada da fase de grupos, precisando de pelo menos um empate para avançar às oitavas. Sem Almiron. Sem seu principal jogador, a referência criativa do time. E a Turquia, eliminada com 2 pontos, já pediu que a FIFA revise o critério para próximas partidas. Segundo a UOL, a Federação Turca vai protocolar um recurso formal junto ao Comitê Disciplinar da FIFA, pedindo que o áudio do campo seja usado como prova complementar. Por quê? Argumentam, a palavra do jogador vale menos que o gesto, e isso é uma inversão perigosa. A sensação que fica é que a FIFA resolveu um problema criando outro de natureza diferente. O racismo em campo precisa ser combatido com urgência. Ninguém discute isso. Não é questão. Mas criar uma regra que pune o gesto independente do conteúdo é trocar um problema jurídico por outro. Você elimina os insultos racistas, mas abre margem para expulsões arbitrárias, para decisões baseadas em presunção, para erros que podem custar a carreira de um jogador ou a classificação de um país inteiro. Isso muda como você vê a regra? Deveria. Porque até o fim da Copa, cada mão na boca vai ser um momento de tensão, e a arbitragem vai ter que decidir, em segundos, se é tática, hábito ou ofensa. O precedente de Almiron é o primeiro da história. Não vai ser o último. Primeiro cartão vermelho pela Lei Vini Júnior, time jogando com 1 a menos e vencendo mesmo assim, e um precedente jurídico que o futebol mundial nunca tinha visto. Punir o gesto, não a palavra. Agora me conta nos comentários. Você acha que a Lei Vini Júnior é justa? Ou é presunção de culpa demais para um jogo que já tem decisão demais em segundos? A gente monta esse canal junto, um comentário de cada vez. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo decifrando a história que ninguém viu. E o próximo vídeo é sobre um caso que mexe com dinheiro, poder e um escândalo nos bastidores do futebol brasileiro, que estava escondido no contrato que ninguém leu.